No caso, esse corpo de prova continua sendo do tipo cilíndrico. Vou com uma massa genérica aqui que não interfere. Ele falou que já criou o novo Scorpio 2, aí eu posso voltar lá no projeto principal. E aqui na parte de corpo de provas, eu já tenho o corpo de prova que foi ensaiado com o corpo de prova 1, com os dados aqui do ensaio, a velocidade de carga que eu usei, né, a data que eu realizei o ensaio, a taxa de aquisição de dados que eu utilizei e algumas outras configurações que é das calibrações dos equipamentos. E aqui quando eu clico aqui no corpo de prova 2, ele já aparece tudo em branco porque é um corpo de prova que eu não ensaiei. Quando eu volto para o corpo de prova 1 aqui, eu consigo pegar os dados do ensaio que eu fiz, o corpo de prova 1, enfim, quantos forem que eu fiz para trás, né? E aí ele não possibilita que eu ensaio, porque eu já ensaiei uma vez, então não tem como ensaiar esse corpo de prova de novo. Então aqui eu vou selecionar o corpo de prova que eu acabei de criar, que é o corpo de prova 2. A gente tem essa opção aqui que é de retornar, que é a opção de retornar, ele retorna onde ele começou o ensaio, né? Eu posso retornar a máquina. Não, eu acho que o material, ele, como ele expande um pouco na hora de retornar, ele... Não puxou muito, peraí. Peraí. Dá de cima, né? O material aqui, acho que ele expandiu, né? Durante o ensaio. Quer que sobe? Descer? Não, Juninho, pode deixar aí que eu vou estourar o corpo de prova. Isso. Esse procedimento a gente nunca recomenda fazer, né? Porque o correto é sempre estourar o corpo de prova. Porque aqui ela tem a opção de retornar a máquina, então assim, ela retorna do ponto inicial que ela começou o ensaio. Certo. Então assim, se o corpo de prova ele expandiu, na hora dele retornar no ponto inicial que estava a máquina, lá em cima, né? Como ele não estourou, ela não considera essa compensação que o corpo de prova expandiu, né? Então ela retornou no ponto que estava ali, aí acabou que levantou o conjunto todo ali um pouco. Mas esse tipo de procedimento não vai acontecer com vocês, porque vocês sempre vão estar ensaiando o corpo, né? Vai ter que descer mais? Descer mais, aqui. Já deu uma pré-carga aí já. Aí o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos editar o script, né? Nós vamos colocar um script um pouco mais agressivo, só pra gente ver rompendo esse corpo de prova ali. Aí eu tô no próprio script que eu criei aqui, eu vou editar ele. Eu cliquei na primeira linha aqui e vou aumentar a taxa de incremento aqui do ensaio. No caso agora eu coloquei uma taxa de 500 kg por minuto e eu vou clicar aqui para alterar. Como essa linha eu já tinha criado, eu não vou inserir uma linha nova, né? Certo. Eu vou clicar Foi aqui de 200 para 500. Foi de 200 para 500, eu só vou clicar para poder alterar aqui. Alterei, aí eu vou clicar para salvar. Salvei. E aí eu vou clicar para ver o script aqui, eu acabei de alterar, eu vou carregar a campa de 500 kg por minuto. E vai continuar aqui num set point de 5.000 kg para a gente poder ver. E aí, como o corpo de prova 2 já está criado, o script já está criado no mesmo projeto que eu estava utilizando antes, a gente já pode começar o ensaio daqui. E agora ele vai obedecer uma rampa um pouco mais agressiva, né? A carga aqui ela sobe bem mais rápido do que estava antes.
Já deu 1 minuto ali, tá mais ou menos ali, eu subi 500 quilos, né? Que a rampa que a gente tinha configurado, que era 500 kg força por minuto. E ela vai tentar buscar até o set point que nós colocamos ali, que é de 5.000 quilos, né? E aí nós vamos ver se o material vai aguentar ou vai romper antes. Aqui. Aí você tiraria. Aí eu já tiraria o medidor de deslocamento, né? Porque eu sei que daqui para frente ele já começou a estirar lá, como está deformando bastante o corpo de prova. Então eu já sei quando começar. Eu vou começar a dar o pescoçamento ali e um pouquinho depois do pescoçamento vai começar a cair a carga, eu já sei que o corpo de prova vai rompendo. Então aquele ali já era o momento ideal para poder remover o sensor de deslocamento no braço. Né, tá deformando o material ainda e a carga tá estável ali, então já tá. Quando começar a cair a carga ali, já é indício que o corpo de prova vai. Olha, o pescoçamento tá bem lá em cima. Aí arrebentou lá. Aí o que aconteceu? Aqui a gente lá em cima já arrebentou, né? E aí a gente tem a configuração aqui na máquina, que é a ruptura automática. E aí a gente consegue configurar essa questão da ruptura automática. O que acontece? A gente ensaiou esse corpo de prova e a ruptura automática estava habilitada. Então, no momento da ruptura ali, ele detectou que deu essa ruptura, que a carga foi lá embaixo, que ela vai para zero instantaneamente, a máquina automaticamente já para e encerra o ensaio, né? Aí ele pergunta aqui se você quer ou não salvar o ensaio. A gente vai clicar aqui sim, que é salvar o ensaio, e vai falar que os dados foram salvos, né? E aqui a carga já está zerada já, praticamente não tem carga. A carga que tem ali que ela está mostrando é do próprio peso da garra ali. E aqui a gente consegue buscar os dados, igual os dados do ensaio anterior que nós fizemos no 1. A gente clica no 1 aqui, ele volta e mostra o gráfico do ensaio 1. Se a gente quiser mostrar o gráfico do ensaio 2, a gente vem para cá. E tem a opção de gerar os relatórios, né? Isso aqui vai tudo historiar do gráfico da carga, da tensão no tempo e tudo mais. A gente pode também configurar o relatório. A gente vem aqui em configuração e vem configurar gráficos do relatório, né? A gente pode escolher o que a gente quer que envie para o relatório. No caso aqui está carga e tensão do tempo, né? Eu poderia estar enviando para o relatório lá o deslocamento do LVDT1, a tensão medida com o LVDT1, né? Uma série de outros equipamentos aqui. Só que aqui a gente vai estar utilizando o quê? Somente a carga e o deslocamento do clip gauge. No caso, o deslocamento do clip gauge aqui está no LVDT3. A gente vai estar utilizando somente esses dois. Como a gente não utilizou o LVDT3 agora, nós utilizamos só a carga, só está esses dois habilitados aqui, que eu quero só carga e tensão. A gente salva aqui. Posso retornar e pedir para gerar o relatório. Aí escolho onde é que eu quero que gere o relatório. Eu vou gerar na área de trabalho aqui. Colocar relatório.
Funcionamento Sorocaba. O relatório ele demora um pouco para poder ser gerado, dependendo do tempo que demorar o ensaio, porque são muitos pontos, né? Vocês podem definir também a taxa de aquisição de dados. Igual, eu quero que salve os dados a cada meio segundo, eu quero que salve o dado a cada 1 em 1 segundo, eu quero que salve o dado a cada 1/10 de segundo, né? Então, assim, quanto mais rápido a máquina trabalhar para capturar os pontos, vai gerar bem mais pontos e mais vai demorar para poder gerar o relatório, no caso. Aí vamos só esperar ela acabar de gerar o relatório aqui. Todo esse procedimento que eu estou falando com vocês aqui, tem no próprio manual do software, que está bem explicadinho no manual, né? E se vocês também tiverem dificuldade em alguma coisa, vocês podem entrar em contato com a gente lá, que a gente aí acabou de gerar o relatório aqui, ó, e aqui ele já mostra já, né, o nome do projeto nós tínhamos criado, o nome do projeto, qual o corpo de prova que a gente ensaiou, aí amostra a amostra, o tipo de amostra, o comprimento, o raio da amostra, a massa, né, mostra quem foi o operador que estava operando, de acordo, mostra também aqui ó, a velocidade que usou durante o ensaio, aí a taxa de aquisição de dados e mostra uma série de informações. Aí aqui embaixo ele mostra a carga máxima que chegou e a tensão máxima que chegou também, né? Então, dado relevante aí que vocês vão precisar. E aqui embaixo já tem toda a tabela com os gráficos, né? E aqui emite o gráfico de carga no tempo. E esse aqui é o gráfico de tensão no tempo, no caso. E a gente configura, né? Se a gente quiser, eu queria o gráfico de deslocamento no tempo. Aí eu vou lá no software e falo assim, eu vou querer habilitar aqui que na hora de eu gerar o relatório, eu também vou querer o gráfico de deslocamento. Aí eu habilito lá e mando gerar o relatório. E aqui na esquerda são, né, as leituras que ele realizou no tempo. E os pontos que ele foi pegando aqui, de tensão e carga. E aqui a gente fez um ensaio aí, deu muitos pontos. Deu cerca de 3.000 pontos no ensaio que nós fizemos aqui, né? E aí ele gera, vocês podem tratar esses dados aqui para vocês utilizarem depois. E aqui gera o gráfico também, se já quiser o gráfico pronto. É isso, né? Aí como já está salvo lá na área de trabalho, vou fechar aqui, eu posso acessar o gráfico lá quando eu quiser. O gráfico está aqui, ó, relatório de treinamento, abriu que eu posso acessar e exportar os dados. Daí fechou. Aí para poder fazer um próximo ensaio, a gente teria que trocar o corpo de prova ali. Troca o corpo de prova frente ali, por favor, Ju. Soltou. Você liberou lá em cima lá, pá? Rodou? Travado, o dente está travado na mão. Tá travado o dente? Travou na mão. Tenta descer mais, dá umas batidinhas pra ver se ele solta. Tenta bater com o martelinho aí pra ver se. Essas garras aí, elas fixam bastante no material, né? Principalmente no momento de ensaio, que ela vai entrando dentro do material, fica meio difícil soltar depois mesmo. Aí se quiserem dar uma. Mostra para o pessoal que vocês viram. Ele trava na mão, fica. Qual material você vai pôr agora? Vamos colocar esse pequenininho. Isso aqui tu trocar um mordente. Colocar um mordente redondo? Você prefere fazer então vamos ensaiar uma chata primeiro, depois a gente troca o mordente. Qual material chato que eu tiro? Pode pegar uma daquelas barras que são os fim de curso inferior e superior. Se eu estiver descendo aqui, ó, e a máquina chegar próxima àquele fim de curso ali embaixo, ela já parou. Aí habilita aqui, dá uma informação no software, ó, fim de curso inferior. Aí a gente consegue ajustar aqui atrás, se vocês quiserem. A gente tem essa opção de ajuste aqui, né? A gente libera aqui a manoplinha e a gente consegue subir e descer aqui com os fins de curso.
Aqui ele fica acionado aqui atrás, tá vermelhinho, quer dizer que a máquina chegou aqui e a máquina não pode descer mais nesse ponto, né? Se eu quisesse que a máquina descesse mais, eu vinha aqui, liberava e colocava ele até um certo limite. Aí eu travo aqui, se a máquina chegar aqui de novo, ela vai parar aqui. Aí eu consigo, né, tá deixando a máquina limitada dentro do range de trabalho que vocês forem utilizar. No caso aqui, ficou vermelhinho, a máquina já não desce mais, aí só permite ela subir, né? E no caso, se ela tivesse, nós vamos subir ela até aqui em cima, e ela vai parar aqui quando ela chegar no... Verdinho para subir, vermelho para descer. Na verdade chegou aqui no limite da máquina no software, que eu tinha configurado antes. No caso, esse aqui está o limite que está lá no software, então assim, ela vai chegar lá e no encoder vai mostrar 0. Chegou no encoder e mostrou 0, quer dizer que a máquina não passa mais disso. Porque ele é um limite de segurança que vocês não têm controle, a gente controla. A gente vai colocar só uma vez, todo aquele trabalho que teve lá no procedimento inicial, vocês não vão ter. Então, baixar aqui, ó. Só para poder diminuir, colocar dentro do limite de trabalho da máquina. No caso, quando eu for subir. Ela chegou aqui, habilitou, não deixa subir mais que isso. Então, se tivesse um ensaio acontecendo e ele chegou no limite aqui, o ensaio ia parar automaticamente, a máquina não sobe nem desce mais, né? Se estiver subindo, esse cara detectou, a máquina não sobe mais. Se estiver descendo, o fim de curso inferior detectou, a máquina não desce mais. Aí eu vou preparar mais um pouco de prova aqui, para a gente poder fazer o ensaio aqui. Com a barrinha chata, quando ela está descendo ali, ela empurra a garrinha para baixo, para ela poder morder o corpo de prova. E aí embaixo a mesma coisa, né? A gente roda ali, quando ela estiver subindo, ela está mordendo o corpo de prova. Quer que desce mais? Acho que não mordeu embaixo, não mordeu? Acho que tem que descer um pouquinho, não? Aí vai, tem que centralizar o corpo de prova aí, né? Essa garra de cima é descentralizada? Acho que em cima não tá centralizado não, tá? Lá em cima eu tô falando no... Tem que puxar a barra pra frente. Isso, aí sim. Só apertar, não quer que desce mais? Quer que desce mais? Dessa... Que tamanho? Só apertar aqui. Aí a de baixo fixou. O que aconteceu aí? Travou em cima? Travou? Deixa eu dar uma pequena precarga aqui só pra gente poder ver se... Tá descendo aqui, tá dando carga, né? Tá dando carga, não tá escorregando não. Não? Tá. Beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, a gente vai cadastrar um novo corpo de prova, que nós já ensaiamos o corpo de prova passado. Ô Juninho, você tira a medida pra mim desse... Aí nós vamos vir aqui de novo no corpo de prova, editar o corpo de prova, né? E nós vamos inserir um novo corpo de prova. Você vai mandar medida aí?
pode me... Só um minuto. Aí eu vou colocar aqui um ID novo para ele, que tem que ser diferente dos outros. E vou considerar aqui que ele é prismático. Qual que é o comprimento aí? Primeiro 351. 351. Espessura 5 milímetros. 5 milímetros? Largura é 19. 19. Esses dados aqui são só para calcular a tensão do corpo de prova, né? A massa não precisa que ele fica... Que é opcional, se vocês quiserem medir a massa e colocar aqui. Mas não entra no cálculo aqui da tensão, no caso. E aqui já foi adicionado aqui na lista dos corpos de prova, né? E a gente já pode voltar de novo e vir para selecionar ele aqui em cima, corpo de prova. Quando o corpo de prova já foi ensaiado, ele nem permite aqui a opção de clicar em estar ensaiando novamente, né? Como o 1 e o 2 já foi ensaiado, não tem como ensaiar de novo. E aqui eu venho cá e seleciono corpo de prova 3 no caso. Deixa eu fazer a edição aqui dos gráficos do relatório. Eu vou pedir ele para gerar a deformação, o gráfico de deformação por carga e deformação por tensão do clip gauge, que no caso é esse LVDT3 aqui, ó. LVDT3. Aí eu salvo e retorno. Vamos conectar ali só para... Esse daí é nosso, né? Sim, os dois equipamentos são seus. A gente conecta ali, né? Ele tem tá escrito ali clip gauge. Só altere, só pra me ver como é que tá a questão da calibração. Eu acho que não calibrei não. Beleza, show. Tranquilo. Varia devagarzinho, só pra vocês poderem ver aqui, ó. De acordo com o que, né, vai acontecer no ensaio lá, vai começando a abrir. E aqui no campo 3 aqui, ó, pode começar a aumentar aí. E aqui no campo 3 vai começando a aumentar. Então durante o ensaio esses dados aqui também vão sendo salvos. Dado de carga, tensão. E no caso aqui também, quando tá utilizando o clip gauge, aquele cara ele também vai ser usado. Aí nós vamos colocar ele aqui no corpo de prova, né? Como que chama isso? Clip gauge. O clip gauge é o nome técnico dele, mas pode chamar de extensômetro mesmo, que a gente vai usar para corpo de prova. Aí aqui é bem simples, é mesmo da forma que a gente tinha mostrado ali no redondo. Aí ele pega aqui, de acordo com o que for começando o ensaio, né? O corpo for começar a achatar ali, ele já vai começar a pegar o trocamento. Eu vou colocar mais ou menos assim, ao centro. Colocar no máximo possível ali no centro, né? E aí vamos alterar o script aqui pra gente poder colocar uma rampa. Na verdade a rampa já tá de 500, né? Acho que a gente pode deixar essa rampa mesmo, não sei se esse material vai passar disso. Mas vamos colocar um limite aqui um pouco maior. Com um limite de 7.000, né? No caso no set point aqui. A rampa eu vou deixar ela de 500 kg por minuto mesmo, vai demorar um pouquinho também. E vem alterar e salva. E posso voltar aqui. Aqui tem uma configuração, a gente vem aqui em editar configurações. No mesmo local onde a gente altera a unidade de medida de carga e tensão, a gente tem essa opção aqui que é a ruptura automática. Ó. A gente vai estar configurando e falando pro software assim, ó. Eu quero que eu pare o meu ensaio quando você detectar que a carga caiu X%. Ou seja, eu quero que você pare o ensaio quando a carga cair 10% do valor de pico dela. Então minha carga está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Se ela cair a 10% do valor máximo dela, aí vem e para o ensaio. Aí isso aqui é uma opção que vocês têm, né? De poder fazer essa parada automática. Então assim, igual a gente está fazendo um ensaio aqui. E o corpo de prova está lá ensaiando, 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 ensaiando. Quando ele rompe, né, a carga ela cai 100%. Então, quando a carga cai 100%, vai parar automaticamente. Se essa opção não tiver habilitada de ruptura automática, a gente deixar em manual, a máquina vai continuar descendo. Vai descendo, até chegar no fim de curso de segurança dela, ou então chegar no fim de curso que a gente definir ali para dar a operação da máquina, no caso. Aí a gente sempre trabalha com essa
recomendo trabalhar com essa opção de ruptura automática aqui habilitada. Né? Aqui já está salvo, a gente pode voltar. E aqui, como nós vamos ensaiar o novo corpo de prova ali, ó, a gente vem em preparação e a gente dá uma precargazinha aqui só para começar. Deixa eu só descer esse fio de curso aqui, que eu não sei o quanto que esse material vai esticar e depois não poder atrapalhar o ensaio. E aí vamos ver o script aqui antes de começar, né? Vai carregar na rampa de 500 kg até 7.000 kg e vai estabilizar por 10 segundos, caso chegar no final. Vou tarar esse encoder aqui, né? Tarar o clip gauge e vamos começar aqui o ensaio. Iniciar, ele dá os parâmetros de novo pra gente poder conferir e aí a gente já pode iniciar já. E o equipamento ainda não conseguiu pegar a variação, né? Então provavelmente ali o pescoçamento pode ser que não vá ser feito ali no 4mm não está escrito encoder, é isso? É, no encoder aqui é o quanto que a máquina já desceu, né? Certo. E aquele equipamento ali, ele mede o quanto o Deformou. corpo de prova deformou entre aqueles dois pontos ali. Então, assim, como ele não deformou quase nada, ele pegou quase nenhuma deformação, então provavelmente o pescoçamento ele vai dar no range fora do que ele está configurado ali. Quando a gente for ensaiar com os corpos de prova ali, os redondinhos, que são usinados, que já tem aquela dimensão padronizada, aí a gente vai conseguir ver direitinho essa variação aqui. Que aí ele vai conseguir pegar a variação bem significativa. Da onde pega o pescoçamento, no caso. Né? Isso, a gente já pode tirar já. Né? Porque já deu indício de ruptura, né? E o material frágil? Material frágil quanto frágil? Então, por exemplo, um parafuso, se eu for fazer esse ensaio, eu tenho que conhecer ele. Ah, interessante, é igual suponhamos, faz o ensaio antes aqui, sem ele antes, para ver o quanto o material aguenta, mais ou menos. Entendi. Porque ele chega ali numa fase que se você já sabe que o material vai começar a estar próximo de estourar, né? Aí no caso você já tira ali próximo daquela faixa, sempre tem que ficar de olho no gráfico. Aqui no caso aqui, ó, o gráfico ameaçou, mas ele não continuou subindo ainda, né? Aí, da característica do material também, não sei se o material tá... Deixa eu algum defeito. Provavelmente, né? Semelhante a isso. Já está começando a cair, na verdade. Então já está próximo do rompimento. Já. Ali embaixo ali, né? Gerar o relatório também desses gráficos aqui. A gente pode gerar os relatórios dos ensaios anteriores também. Né? Colocou lá, né, o mordente. E aí vou voltar com a tampinha lá e parafusar a tampinha. E aí a gente já pode usar aquela... Vai trocar na garra de baixo, na garra de cima. Pra gente conseguir já voltar a fazer o ensaio com o corpo de prova cilíndrico, no caso.
Essa garrafa superior eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com ela, porque ela é um pouco pesada, né? Porque o cone tem um peso inconsiderável. Então, assim, na hora de tirar para poder fazer a alteração, tem que tomar cuidado. Puxa esse cavalo no telefone. Já vou tomar? É certo. Carregação de carga aqui. É, puxa o cavalo. Bota ele. Prova. Vamos inserir um novo corpo de prova. No caso, esse aqui vai ser o corpo de prova 04. Ele vai ser do tipo aqui cilíndrico. Soltar a mão em cima. Como é que é? Essa configuração eu vou ter que mexer nela pra gente poder ajustar pra vocês direitinho aqui na hora de poder fazer o manuseio, porque ela tá interferindo aqui na operação, mas esse problema vocês não vão ter não, com relação a ele é o ponto máximo que ela consegue chegar. Tá. Aí essa configuração tá em aberto por causa disso, entendeu? Entendi, mas aí, por exemplo, se ele fosse outro tipo de chapa, né? Outro tipo de formato de prova, não conseguiria. Não, consegue pegar o formato molda ali na garra, né? A questão é tipo assim, é o tamanho, se eu for ensaiar um pouco de prova muito pequenininho, ele não vai dar distância, entendeu? Não, Entre as garras. Beleza. Mas se for maior, tem como descer. Tem, não, se for maior tem como descer. Aí, Júnior, tenta colocar aí pra gente ver aqui, né? Quer que desce nem? É tudo, é tudo. Então, aí eu não vou conseguir subir, vou ter que fazer o processo de novo aqui. Tenta... E aí tá bom? Assim, é na verdade o máximo ali centralizado possível, né?